Boa tarde, pessoal. Eu sou a aluna Maria Raiz Tavares Pereira, da Unifacid, turma Medicina 31, da disciplina MFC4, com o professor mestre Djalma. E eu vou falar sobre o câncer de pulmão e os principais pontos que a gente tem que saber sobre essa doença. Falando um pouco sobre a introdução do câncer de pulmão, né? É o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil, sem contar o câncer de pele, não melanoma, né? Ele é o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência quanto em mortalidade, e cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão, né? Ou seja, é muito alta a estimativa dele. A última estimativa mundial, 2012, apontou uma incidência de 1,8 milhões de casos novos, sendo 1,4 milhão em homens e 583 mil em mulheres. A taxa de incidência ela vem diminuindo desde o meados da década de 1980 entre homens e desde meados dos anos 2000 entre as mulheres. Essa diferença deve-se aos padrões de adesão e à cessação do tabagismo constatados nos diferentes sexos, né? Ou seja, a gente vê hoje em dia menos pessoas fumantes, todo lugar tem cartaz proibido fumar, e aí com isso vem contribuindo bastante para diminuir a incidência de câncer de pulmão, né? E aí, no fim do século XX, o câncer de pulmão ele se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. E como eu disse, o tabagismo e a exposição passiva, né? Ou seja, aquele que fuma e aquele que está do lado ao tabaco, são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, né? É um importante fator. E cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco. E o cigarro é, de longe, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento desse câncer. A taxa de mortalidade de 2011 para 2015 diminui 13,8% ao ano em homens e 2,3% ao ano em mulheres, devido à redução na prevalência do tabagismo. E falando sobre as estatísticas dessa doença, né? Estimativas de novos casos, 30.200, sendo 17.000, de 30.200, sendo 17.760 homens e 2.440 mulheres, segundo os dados do INCA de 2020. E o número de mortes, né, de 29.354 são o quê? 16.733 homens e 12.621 mulheres. Isso aí são de 2019 do Atlas de Mortalidade do Câncer. E uma observação que eu coloquei aí é que o risco ele aumenta de acordo com a quantidade do consumo e a duração do tabagismo, ou seja, tudo vai depender de quê? Da quantidade e duração que o indivíduo faz esse uso, esse consumo, né? Lembrando que o cigarro ele tem, acho que, não estou lembrando, mais de 50 substâncias. E sobre a detecção precoce, né? As estratégias para a detecção precoce do câncer são o diagnóstico precoce e o rastreamento, né? Que tem que rastrear, o que é o rastreamento? É essa aplicação de teste ou exame em uma população assintomática, ou seja, que não tem sintoma, aparentemente saudável e com o objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer. A partir daí, vai encaminhar os pacientes com resultados alterados para investigação, diagnóstico e tratamento. Então, rastreamento é isso. É pegar essa população assintomática, né? E tá o quê? Aparentemente saudável e identificar, né? E aí sim, se tiver um resultado alterado, aí vai encaminhar esse paciente. Falando um pouco sobre o rastreamento, né? O rastreamento do câncer, ele é uma estratégia a um grupo populacional específico no qual o balanço entre benefício e risco dessa prática é mais favorável, com maior impacto na redução da mortalidade e da incidência nos casos de existência de lesões precursoras. Não há evidência científica de que o rastreamento de câncer de pulmão na população geral traga mais benefício do que risco, né? Ou seja, portanto,
Até o momento, ele não é recomendado. Estudos recentes mostram a possibilidade de que a realização de tomografia de baixa dose de radiação em grandes fumantes, por exemplo, aquele que fuma um maço por dia, né, durante 30 anos e com idade acima de 55 anos, possa reduzir a mortalidade por esse câncer. Entretanto, há riscos ligados à investigação que se segue nos casos positivos. Por isso, a decisão de realizar ou não o exame deve ser discutida entre o paciente e o médico. Sobre o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce ele é muito importante para o prognóstico dessa doença. E a estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação dele, do câncer. E nessa estratégia, destaca-se a importância da população e dos profissionais estarem aptos para o reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos, bem como ter acesso rápido e facilitado a serviços de saúde. Muito importante isso, né? Então, os profissionais eles têm que estar aptos, né, ao reconhecimento de sinais, tanto profissionais quanto a população, né? É muito importante estar explicando sobre os pontos básicos de sinais e sintomas, que já facilita muito a detecção precoce, né? O diagnóstico precoce dessa doença. Já o diagnóstico precoce, ele é possível em apenas parte dos casos. Por quê? Porque a maioria dos pacientes só apresenta sinais e sintomas em fases mais avançadas da doença. Os sinais e sintomas mais comuns que devem ser investigados, né, são, então assim, como ele falou aí, né, nessa base que eu peguei de dados, que geralmente é assintomático. Quando o paciente apresenta um sinal e sintoma, é porque ele já está nessa fase avançada da doença, né? E aí os sinais e sintomas mais comuns que devem ser investigados é o quê? É a hemoptise, que o que é isso? É a quantidade variável de sangue que passa pela glote oriunda das vias aéreas dos pulmões, né? Que é quando a pessoa coloca sangue, né? Vai tossir e acaba tossindo, a tosse vem com sangue. Acreditava que, tipo, todo tuberculoso, quando a pessoa tinha, na verdade, essa tosse com sangue, é porque estava com tuberculose e tudo, e nem sempre é isso, né? Outro sintoma é a tosse, rouquidão persistente, a dor torácica, a dispneia, que é a falta de ar, astenia, perda de peso sem essa causa aparente. O diagnóstico do câncer de pulmão, na maioria dos casos, ele é feito o quê? Ele é feito através de uma radiografia de tórax, né? Que é um exame barato e de fácil execução. A sua utilização em pacientes assintomáticos sob risco de câncer de pulmão ou com sintomas precoces sugestivos, né? Por exemplo, o paciente apresentou um emagrecimento, tosse persistente, padrão de tosse diferente do habitual. Então, faz um raio-x de tórax para poder avaliar isso aí. E aí vai ser de grande valor, né? Então, o paciente chegou com esses sinais, sintomas, então faz o raio-x, a radiografia de tórax, que é mais barato. E aí, falando sobre a tomografia, apesar do alto custo relativo, a tomografia axial computadorizada de tórax contribui no diagnóstico de praticamente 1/5 dos pacientes, devendo ser indicado nos casos em que a radiografia de tórax mostra-se duvidosa, ou seja, o paciente fez o raio-x de tórax, tá duvidoso, aí faz logo a tomografia. E o diagnóstico ele pode ser feito também, na maioria dos casos, pela broncoscopia, que é de grande utilidade pela possibilidade de realização de biópsia. E aí eu até coloquei aí na atenção, né, que uma vez obtida essa confirmação da doença, é feito o estadiamento, que vai avaliar o estágio de evolução. É muito importante isso, porque tem que saber o estágio que essa doença está, qual o tamanho desse tumor, né? Ou seja, vai verificar a doença, se ela está restrita no pulmão ou se ela está disseminada para outros órgãos, né? Então é muito importante fazer o estadiamento dela, saber como é. E o tratamento? O tratamento do câncer de pulmão requer a participação de uma equipe multidisciplinar, que é formado por quem? Por oncologista, cirurgião torácico, pneumologista, radioterapeuta, radiologista intervencionista, médico nuclear, pelo enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e um assistente social.
Para o adequado planejamento do tratamento, é necessário fazer o diagnóstico histológico e o estadiamento, como eu disse, para definir se essa doença está localizada ou se ela tem focos em outros órgãos. Porque aí é muito importante isso, né? Saber se está em avançar, se está em outros órgãos. Porque, como eu disse, dependendo do grau, se ela está inicial, o prognóstico é melhor. E para aqueles com doença localizada no pulmão e nos linfonodos, o tratamento é feito com radioterapia e quimioterapia ao mesmo tempo. Em pacientes que apresentam metástases à distância, o tratamento é com quimioterapia, né, ou em caso selecionados, com medicação baseada em terapia-alvo, que é um novo tipo aí, que está tendo, mas que não é todo mundo que pode. Tem um grupo de pacientes e tal que pode usar essa terapia-alvo aí, ela é nova. Portanto, o tratamento ele vai depender do tipo histológico, ele vai depender do estágio da doença e podem ser tratados com cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou modalidades combinadas. Em caso de cirurgia, aí o cirurgião vai optar se ele vai tirar uma parte, se ele vai ter que tirar todo, porque às vezes a pessoa não aguenta, ou se vai fazer apenas uma ressecção, né? Então, gente, eu falei sobre o câncer de pulmão, sobre os principais pontos. Claro que tem muito mais coisas para se ver, muito mais detalhes, os raios-x, né, que tem. Eu falei de uma forma breve, rápida, para não ficar cansativo, né? E os principais pontos que a gente deve abordar, né? Que é isso, os sinais e sintomas, descobrir precocemente, fazer o rastreamento, né, da população é muito importante para que ela saiba os sinais, que, como eu disse, descobrindo precocemente o prognóstico é bem melhor. E aí é isso. Falei sobre câncer de pulmão, os principais pontos, né, o mais, assim, tentei ser o mais sucinta possível e as minhas referências estão aí, só tenho que agradecer e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.